Vou falar hoje também a culpa. O que seria a culpa? A culpa é um sentimento, por isso que nós chamamos de sentimento de culpa. Esse sentimento vem após uma pessoa julgar a si mesma por um comportamento passado. De acordo com a psicanálise, o sentimento de culpa surge no fracasso, em relação à imagem de que o superego projetou. Dessa forma, quando não atingimos o que o superego imaginou que seria, nós ficamos decepcionados com nós mesmos. Para Freud, o mal-estar da civilização, a severidade do superego, equivale à severidade da consciência. Dessa forma, o ego entende que está sendo vigiado e consegue se esforçar para superar as exigências do superego. Para o pesquisador Lewis, 1961, o sentimento de culpa é o nosso julgamento negativo sobre que não conseguimos viver de acordo com os padrões. Esses padrões podem ser impostos pela sociedade de maneira objetiva ou de nós mesmos. Dentro da visão religiosa, o sentimento de culpa se dá quando violamos uma norma moral. Sabe quando fazemos algo que a religião julga errado? Nós nos sentimos como pecadores. Esse sentimento é o sentimento de culpa. Nesse caso, o julgamento pessoal baseado no julgamento divino, ou comunitário, ou no grupo de superiores religiosos. Esse conceito também pode abranger um lado diferente do sentimento de culpa. Vamos falar dele lá na frente. O sentimento de culpa também pode ser parte da reação de um luto, ou seja, quando perdemos alguém durante o processo de luto, nos podemos nos culpar por ter feito ou não algo. A culpa em excesso. O sentimento de culpa pode afetar de forma terrível o ser humano. Dizemos isso pois esse sentimento mantém a pessoa presa ao passado. Nós fomos ensinados a sentir culpa e vergonha quando cometemos um erro. Esse ensinamento começa desde que somos crianças e nos acompanha por toda a vida. O sentimento de culpa, como dissemos, traz uma carga negativa sobre nós mesmos. Deixamos de acreditar em nós mesmos e isso afeta nossos pensamentos sobre o mundo e sobre nós mesmos. O problema é que esse sentimento de culpa em excesso não nos motiva a sermos melhores, ao contrário, nos ficamos lamentando e julgando de maneira ferrenha. É um sentimento tão pesado que não conseguimos aprender com o que julgamos errado e voltamos a repeti-los. Além disso, segundo pesquisas de Universidade Princeton e Harvard, inicia-se o excesso de sentimento de culpa pode acompanhar uma sensação de aumento de peso. Sobre isso, Mark Day diz que constatamos que a lembrança de atos pessoais antiéticos cometidos levou a participantes da pesquisa a relatar peso corporal subjetivo aumentado em comparação com recordava seus atos éticos, atos antiéticos e outros, ou não se recordavam de nada. Também constatamos que esse peso, sensação de peso aumentado, estava relacionado ao sentimento de culpa maior ao participante e não a outros sentimentos negativos como tristeza ou repulso. Além disso, o sentimento de culpa em excesso pode resultar em doenças ou atitudes paralisantes. Aqui vamos falar sobre isso. Sentimento de culpa como sintoma de algo mais profundo. Sentimento de culpa como uma doença, mas quando sentimos se torna consciente e mais forte. Pode resultar em doenças e situações paralisantes. A seguir vamos falar um pouco sobre a doença e uma atitude que o excesso de culpa pode resultar. A procrastinação, que é o estranho relacionado ao sentimento de culpa, é a procrastinação, que é um primeiro momento. Há estudos que indicam que o sentimento de culpa em relação a algo que não conseguimos fazer nos deixa excitante. Essa excitação está ligada inicialmente a uma nova tarefa e novamente falhamos. Mas para a própria procrastinação promove mais sentimento de culpa e isso vira um ciclo. Depressão. Segundo os estudos, pessoas com depressão sentem-se culpadas por tudo e não conseguem chegar a soluções. Nesses estudos foi detectado que há uma separação entre as regiões cerebrais de culpa e conhecimento e comportamentos esperados. Dessa forma, a pessoa com depressão só consegue sentir culpa e nada mais. A culpa como algo positivo. Apesar de toda a carga negativa, o sentimento de culpa, em algumas visões, pesam o lado positivo que ela pode trazer. Uma das principais visões que pensam assim é a religiosa. Para isso, o sentimento de culpa é um contexto necessário, sentimento para o arrependimento. Esse arrependimento resultaria em uma melhora pessoal, pois só se alcançaria a mudança reconhecendo o pecado. Assim, o arrependimento traria o sentimento de humildade. E a quem reconhece o falha e assim Deus poderia amparar. Através do amparo de Deus se afasta do erro e se promove a salvação. Além disso, o sentimento de culpa faria o indivíduo reconhecer diferenças entre seus valores e suas atitudes. Reconhecer isso entende seus limites de modo que seriam mais precavidos e humildes. Como enfrentar o sentimento de culpa? O sentimento de culpa em níveis mais baixos pode ser enfrentado com exercícios de mudança de atitude. Aqui vamos citar alguns desses exercícios que podem ajudar. Mude sua percepção, precisa entender que seu sentimento de culpa e negatividade não são realidade, como assim? Nosso sentimento é uma percepção e nem sempre elas estão certas. Faça exercício, exercite movimento, faz sair de casa, nos conectamos com o mundo. Além disso, faz exercício, libera endorfina, que é um analgésico natural que alivia a dor e regula nossas emoções. Lide com o erro, aceite que você não é perfeito e não vai errar. Errar não te faz menos merecedor do amor. Discuta isso com seu cérebro. Parece estranha essa atitude, mas sabe que vem aquele pensamento negativo. Então, quando você ouvir aquela vozinha, você não merece ser feliz porque errou. Você rebate esse pensamento. Sim,
que você é merecedor. Não duvide dos elogios que você recebe. Acredite e agradeça esses elogios. Mas, acima de tudo, elogie a si mesmo e acredite nisso. Troque a culpa por responsabilidade. Ser responsável é diferente de ser culpado. A responsabilidade lhe tira a posição de vítima para a posição de agente. Você reconhece a sua culpa e se motiva para melhor. E, por fim, é algo socialmente construído, ao mesmo tempo intrínseco. Pode ser humano, mas como sentimento nos afeta, é algo que precisamos deixar em vigilância. Esperamos que essas informações trouxemos nesse artigo te ajude aos exercícios de ajudar. Com caso o sentimento esteja destruindo você ou sua família.